Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Nós vamos tratar aqui de garantias do Sistema Financeiro Nacional. Eu sou o professor Marco Antônio e vou conduzir você nesse conteúdo, beleza? Primeira coisa, você quando vai contrair um crédito, contrair um empréstimo junto à instituição financeira, existem duas maneiras de formalizar a operação de crédito. Ou a operação de crédito é formalizada através de um contrato, ou a operação de crédito é formalizada através de um título de crédito. Então, quais são basicamente as duas maneiras com as quais se formaliza uma operação de crédito? Ou através de um contrato, ou através de um título de crédito. E qual é a diferença? Olha, basicamente as diferenças são, primeiro, a transmissibilidade do crédito. De novo, a transmissibilidade do crédito. Como assim, professor? Se a operação de crédito é formalizada num contrato, para que o direito creditório seja transferido a um terceiro, é necessário que se tenha um aditivo, um outro contrato. Ou então, que no contrato original já tem uma cláusula que previamente autoriza essa cessão de crédito. É muito comum, você certamente já ouviu, um cliente vai ao banco, pega o empréstimo, não paga. O banco então vende aquele crédito que ele tem junto ao seu cliente para uma empresa de cobrança. A empresa de cobrança paga uma bagatela porque o banco já sentiu dificuldade em receber. Em alguns casos, para o banco era crédito perdido. Então essa empresa que comprou o crédito do banco vai cobrar do devedor em condições que lhe favoreçam. E por que o banco pôde transferir esse crédito quando formalizado no contrato? Ou porque chamou o devedor e fez um contrato aditivo no qual ele autorizava essa transferência, ou então no contrato original já fazia constar a cláusula de autorização de transferência do crédito. Mas o fato é que se a operação de crédito é formalizada no contrato, a transmissão deve ser expressamente autorizada pelo devedor. Seja num aditivo, num segundo contrato, seja através de uma cláusula expressa no contrato original, beleza? E o título de crédito? O título de crédito ele é transferível por simples endosso. Vou aqui num título de crédito que é muito conhecido por todos. A princípio vocês vão estranhar, mas sim, é um título de crédito. Na verdade, ele traz natureza dúplice. Ao mesmo tempo que ele é uma ordem de pagamento, é também título de crédito. Vou explicar depois, ao tempo certo, quando estivermos estudando nada mais, nada menos que o nosso amigo cheque. Mas vamos supor que eu emita a seu favor um cheque. Tomei um dinheiro emprestado, ou comprei de você algo, emiti um cheque a seu favor de R$ 1.500, correto? E coloquei nominativo a você. Você pode transferir esse crédito constante no cheque para uma outra pessoa sem pedir, em regra, a minha autorização. Basta que você endosse. Então, o título de crédito, em regra, é transferível por endosso. Por que, professor, o senhor está dizendo em regra? Depois nós vamos estudar que há variações. Há casos que o cheque não pode ser endossado, há casos que o cheque só pode ser endossado a favor de uma só pessoa, enfim, né? Mas o fato é que, em regra, o título de crédito e o cheque que eu usei apenas como exemplo, eu podia falar da nota promissória, eu podia falar da cédula de crédito bancário, mas aqui eu usei o cheque como exemplo que eu escolhi, tá? Então você tem duas maneiras de formalizar uma operação de crédito, ou através de um contrato, que a principal diferença é a transmissibilidade, ou através de um título de crédito, cujo crédito é transferível por mero endosso. Mais uma vez, o contrato, para que o credor possa transferir o seu direito a um terceiro, precisa da anuência expressa do devedor, que seja numa cláusula já constante no contrato original, que seja no segundo contrato aditivo. Já o título de crédito, o crédito pode ser transferido apenas por endosso, sem a anuência do devedor, beleza? É a única diferença, professor? Não. Outra diferença é que, em regra, o contrato, para que o credor possa
cobrar do devedor, se o devedor não se dispõe a pagar voluntariamente, o credor tem que ajuizar uma ação de cobrança. A ação de cobrança, senhores, o juiz vai apreciar, vai ver se o crédito existe ou não, qual é o valor do crédito, tá? Então, quando eu tenho, em regra, um contrato, eu tenho que, judicialmente, primeiro, dar consistência ao meu direito. E para, num segundo momento, eu ter uma forma mais contundente de forçar o pagamento. Já o título de crédito, não. O título de crédito não é por ação de cobrança. O título de crédito, mantidas todos os requisitos, né, já pode ser cobrado judicialmente através do que a gente chama de execução. O que é execução? Judicialmente, o credor de um título de crédito, ele vai à justiça e o juiz já não pergunta ao credor se deve, se não deve, não vai apurar nada, testemunha, nada disso. Com o título de crédito sendo o instrumento escolhido para a formalização do direito creditório, eu já posso ajuizar a execução. Na execução, eu já vou direto no patrimônio do devedor. O devedor vai receber em sua casa um oficial de justiça com um documento que lhe dirá: infeliz, você deve, pague em 3 dias ou nomeie bens que sejam suficientes para garantir a obrigação, porque do contrário, eu, judiciário, vou fazer isso por você, vou no seu patrimônio e discrimino bens. Esses bens, caso você siga sem pagar, vai a leilão e o resultado do leilão vai ser utilizado para pagar a dívida. Vou tentar resumir tudo que eu disse aqui. Nós temos 2 maneiras de formalizar operações de crédito. Ou você formaliza a operação de crédito via contrato ou através de título de crédito. 2 são as diferenças principais. Primeiro, quanto à transmissibilidade do direito creditório. No contrato, é necessário que o devedor expressamente autorize essa transmissão, seja através de uma cláusula no contrato original, seja através de um segundo contrato a título de aditivo. Já o título de crédito, como regra, a transferência do direito creditório pode acontecer sem a anuência do devedor, por simples endosso do credor, do favorecido, beleza? A outra diferença é quanto à possibilidade de execução. Professor, o que é execução? Execução é uma via de cobrança judicial através da qual o judiciário já não vai querer saber se há ou não o débito e quanto é, porque tudo está definido. Na execução, eu já vou direto no patrimônio do devedor. Já na ação de cobrança, antes de buscar o patrimônio do devedor, eu passo por uma apreciação em que o juiz vai verificar se o crédito existe ou não e qual é o seu valor. No contrato, ação de cobrança, o juiz deve conhecer o direito. No título de crédito, ação de execução, o direito já está prontamente definido e eu já vou direto na execução, eu já vou direto no patrimônio do devedor. Pronto, deu para entender as 2 formas de formalização da operação de crédito? Tá, e agora? E a garantia? Antes de falar da garantia propriamente dito, eu quero que vocês anotem o seguinte: um crédito não pode ser concedido com base exclusivamente na qualidade da garantia. Um crédito não pode ser concedido com base exclusivamente na qualidade da garantia. Por quê? Porque você que pretende trabalhar num banco, numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito, por que você tem que saber disso? Isso chega a ser óbvio, porque se você é um analista de crédito, está analisando se vai conceder o crédito ou não para um determinado cliente, e concede porque entende que a garantia que ele ofereceu é boa, é porque no fundo você está falando o seguinte: esse cara não vai pagar, mas não vai pagar, mas a garantia é boa. Poxa, se você sabe que o indivíduo não vai pagar, você está emprestando por quê? Né? Então, quem empresta confia na garantia é porque acha que não vai receber espontaneamente. É um péssimo analista de crédito. Depois, em outra oportunidade, talvez a gente tenha que falar sobre concessão de crédito. Aí eu vou te falar quais são os requisitos, quais os parâmetros de análise para a concessão do crédito, capacidade de pagamento, idoneidade, né? A garantia jamais pode ser o fundamento da decisão da concessão do crédito. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então é o seguinte, olha bem,
voltando, formalização das obrigações, ou via contrato ou título de crédito. Ainda não chegou o momento de nós estudarmos título de crédito, mas eu quero passear com você no artigo 887 do Código Civil, que diz: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Vamos lá. Olha, o título de crédito é um documento, né? É um documento que se utilizou para formalizar uma obrigação, ou seja, esse documento é necessário para exercer o direito de crédito, ou seja, necessário para que o credor venha a cobrar. Beleza, tranquilo. Direito literal. Por que literal? Porque o título, né, o direito creditório vale pelo que está escrito literalmente no título de crédito. Se o cheque é de 10 mil reais, qual é o valor da obrigação? 10 mil. Se foi Beltrano que emitiu o cheque, quem é o devedor? Beltrano. Se o cheque foi emitido a favor de Ciclano, quem é o credor? Ciclano. Então, o cheque, o direito creditório, é aquilo que está literalmente escrito no título de crédito. E essa autonomia do título de crédito é algo que todo leigo deveria saber. Você está lá com seu filho formando, todo feliz, contrata, né, um cerimonial para a formatura. Dá lá uma série de cheques, né, parcelados lá no cheque predatado e tal. E aí, eis que chega o evento e o serviço não é feito a contento. O que você faz? Você vai e susta alguns dos cheques. O indivíduo, mesmo não tendo entregue aquilo que contratou, o que ele fez? Foi lá e protestou seu cheque, levou seu nome ao Serasa. Você se indignou e disse: não, mas eu tinha que sustar porque você não me forneceu tal produto ou tal serviço. O que acontece? Aqui nós temos autonomia. O título de crédito, ele é totalmente independente do negócio que deu origem. Então, como diz o grande filósofo Vanderlei Luxemburgo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo, o fato dele não ter entregue o produto ou serviço não tira a obrigação de você honrar seu cheque, porque o cheque goza de autonomia, não tem relação com o negócio jurídico que deu origem. Ô professor, eu nunca soube disso. Pois bem, então você pode acabar tendo que responder ações judiciais, mesmo tendo sustado o cheque, acreditando estar em seu direito. Depois a gente vai ver que você pode mudar isso. Quando você estiver pagando, você coloca no verso do cheque exatamente para que ele foi emitido. Se você coloca no verso do cheque exatamente para que ele foi emitido, ele perde essa autonomia. Aí sim, você já pode tomar suas providências de forma mais prática, tá bem? Mas o nosso tema aqui é garantia. Nós já contraímos o crédito, seja ele formalizado por contrato, seja formalizado em título de crédito. Agora, o que a instituição que concedeu o crédito quer saber de nós é: e a garantia? Vamos lá? Bem, aqui são algumas características do título de crédito, que depois eu vou disponibilizar para vocês, mas eu vou diretamente falar da garantia, depois nós vamos tratar dos títulos de crédito, beleza? Olha bem, nós temos basicamente duas formas de garantia: ou a garantia é real ou a garantia é pessoal. Anotem no seu cadernão: garantia real, garantia pessoal, garantia real, garantia pessoal. Real, gente, vem de res, que é coisa. Garantia pessoal também você pode encontrar com o nome de garantia fidejussória. Vou dizer de novo: fidejussória. São duas garantias: a garantia real ou pessoal ou fidejussória. Outra frase que eu quero que você escreva e entenda: no nosso direito, dívida se paga com patrimônio. No nosso direito, dívida se paga com patrimônio. Como assim, professor? Se o devedor não paga espontaneamente o crédito, o credor vai então cobrar na justiça. Se ele tiver um contrato, ele via de regra vai pela cobrança. Se ele tiver um título de crédito, ele vai através da execução. Mas o que ele vai, seja um caminho ou seja outro, é procurar ao final bens no patrimônio do devedor que sejam suficientes para cumprir a obrigação. Esses bens serão penhorados. Se esse indivíduo não quitar a dívida, os bens penhorados vão ao leilão e o resultado desse leilão será pago, será utilizado para pagar a obrigação.
né? Professor, e se a venda do bem for menor que o débito? Problema do devedor, vai perder o bem e vai continuar devendo o que sobrar, tá certo? Beleza? Então eu estava dizendo que nós temos duas modalidades de garantia, ou a garantia é real ou a garantia é pessoal ou fidejussória. Como é que é a garantia real? Na garantia real, o devedor destaca do seu patrimônio ou de patrimônio de terceiro, né? Eu posso pegar um empréstimo num banco e o meu irmão me ceder um lote que ele tem para hipotecar a favor do banco. Então, o bem da garantia real não precisa ser necessariamente do devedor. Pode ser de um terceiro, obviamente, com a anuência deste. Mas o fato é que na garantia real, um bem específico, discriminado, é associado à operação de crédito como garantia. E a garantia pessoal ou fidejussória? Na garantia pessoal ou fidejussória, uma pessoa se apresenta e diz assim, credor, é o seguinte, credor, se o devedor não pagar, eu pago. Aí você vai dizer, professor, o senhor disse há pouco que dívida se paga com patrimônio, mas na garantia pessoal ou fidejussória, é uma pessoa que está dizendo que vai pagar. Eu falei, pois é. Mas daí o que acontece? Se o devedor ficar inadimplente, nós vamos buscar também bens no patrimônio do garantidor. Se você é fiador de aluguel, por exemplo, seu amigo foi lá e alugou um imóvel e você foi fiador daquele bem, daquele aluguel, daquele contrato de aluguel, né? Saiba o seguinte, se o seu amigo não pagar aluguel, você pode colocar em risco o seu próprio patrimônio, porque dívida se paga com patrimônio e você se colocou como garantidor, beleza? Então, mais uma vez, nós temos duas modalidades de garantia, ou a garantia é real ou a garantia é pessoal ou fidejussória. Nós vamos começar estudando as duas mais importantes garantias pessoais ou fidejussórias. Quais são elas? Aval e fiança. Qual é a primeira diferença? Primeira diferença, vai anotar no seu caderno que isso cai. Aval é prestado em título de crédito. Fiança se presta em contrato. Às vezes você vai falar assim, fulano vai ser avalista do aluguel de Beltrano. Não, porque a locação ela é formalizada através de contrato e contrato você presta fiança. Aval é prestado em título de crédito. Você pode ser avalista de um cheque, mas de um contrato você será sempre o quê? Fiador. Então, a primeira diferença é essa. O aval é prestado no título de crédito, a fiança é prestada em contrato. Beleza? Segunda diferença. A segunda diferença é a autonomia. A autonomia é atribuída ao aval. A obrigação do avalista, ela é autônoma em regra em relação à obrigação do devedor principal, tá? Imagine você, por exemplo, né, que seu filho de 10 anos, todo empolgado, porque está lá escrevendo, conheceu lá na aulinha dele a nota promissória, estudando com a tia de matemática, né, títulos de crédito, né, vai saber por quê, faz lá de brincadeira uma nota promissória no valor de R$10.000. O seu filho tem 10 anos, mas você também foi na brincadeira e assinou juntamente ao seu filho, lá na frente do título, né, como avalista. Alguém pega esse título. O seu filho, obviamente, não deve nada, porque ele não tinha capacidade jurídica para contrair a obrigação. Mas independente da obrigação principal do seu filho, que para o direito é nula, a sua vai existir, porque a obrigação do avalista é autônoma. Já a fiança não. A fiança é uma obrigação acessória. Tem um princípio do direito que chama princípio da gravitação universal. Anotem que a prova pode trazer essa expressão, princípio da gravitação universal. É que diz o seguinte, o acessório segue sempre o principal. Se o contrato em que se prestou fiança é nulo, a fiança é nula também. Se o contrato em que se prestou fiança é nulo, a fiança é nula também. Porque princípio da gravitação universal. O acessório segue sempre o principal. Fiança é acessória.
Aval é obrigação autônoma. Até agora eu falei para você duas diferenças. Primeira, aval se presta em título de crédito, fiança se presta em contrato. Segundo, o aval é autônomo e a fiança é acessória. Tranquilo? Beleza? Olha bem, a terceira diferença que eu vou mencionar e outras diferenças serão discutidas, né, no decorrer da matéria ou mesmo resolução de questões. Veja, a solidariedade do avalista é presumida. Professor, que solidariedade é essa? Calma, respira. Anote-se no seu caderno. Obrigação solidária. O que é uma obrigação solidária? Obrigação solidária é quando mais de um devedor respondem do mesmo modo por uma só obrigação. Então, obrigação solidária é quando mais de um devedor respondem de um mesmo modo por uma só obrigação. Então, se eu sou credor de uma nota promissória, beleza? Se eu sou credor de uma nota promissória e tem Zezinho como devedor e o Guinho como avalista, Zezinho como devedor e o Guinho como avalista, beleza? Eu sou o credor, eu posso cobrar de o Guinho, e o Guinho vai falar assim, não, cobra primeiro de Zezinho, que Zezinho é o devedor. Por que não pode? Porque eles são devedores solidários, eles são devedores do mesmo modo, devem na mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo momento. Eu posso diretamente cobrar de o Guinho, agora eu fiz confusão, mas eu acho que o Guinho que era avalista aqui, eu posso cobrar diretamente de o Guinho, se eu não quiser cobrar de Zezinho. Posso cobrar dos dois ao mesmo tempo. Professor, quer dizer que o senhor vai receber em dobro? Não, é lógico que não. O primeiro deles que pagar, minha situação está resolvida, eu estou fora. Eles que se resolvam depois, nós vamos ver como. Mas o fato é que o avalista tem a solidariedade presumida. O que é solidariedade mesmo? Devedor solidário é aquele que deve conjuntamente com outro do mesmo modo, né? Podendo você, credor, cobrar de um ou de outro a um só tempo, ou então escolher um e não cobrar do outro, fica a seu critério. Ora, dívida não se paga, né, com patrimônio? Se eu sei que Zezinho não tem nada, mas o Guinho tem, mesmo sabendo que o Guinho é avalista, eu vou direto no Guinho, não preciso mexer com o Zezinho, tem dor de cabeça para quê? Dívida se paga com patrimônio, ele não tem. Mas e a fiança? A fiança não. A fiança, a solidariedade não é presumida. A fiança, a princípio, tem o chamado benefício de ordem. O que é benefício de ordem? Se você é fiador de um contrato de aluguel, a imobiliária vê que o cliente dela não pagou, aquele amigo a quem você prestou fiança não pagou, e a imobiliária for diretamente a você, você pode dizer, não, vai cobrar primeiro do devedor principal. Se ele não pagar, você vai mexer o saco. Isso é o que diz a lei. Só que se eu sei disso, a imobiliária não sabe? Óbvio que sabe. Sabe então o que a imobiliária faz e você muitas vezes nem lê? No contrato em que você prestou fiança, você renuncia expressamente ao benefício de ordem. E só assim você, fiador, deixou de ter o benefício de ordem a seu favor. Passou a ser tão solidário como um avalista. Professor, o que é benefício de ordem? Benefício de ordem é que, como a solidariedade dos devedores não é natural, o fiador pode dizer, não, primeiro cobra do devedor principal, depois vem cobrar de mim. Assim, dizendo aqui, o devedor solidário é aquele que deve com outros devedores no mesmo modo e condição. Já quando não há solidariedade, há o benefício de ordem. O que eu dizia é que no aval há naturalmente a solidariedade, de modo que o credor pode escolher se cobra do devedor, se cobra dos avalistas ou se cobra de todos a um só tempo. E o avalista não pode reclamar, porque no aval a obrigação é necessariamente solidária. Já na fiança, em regra ou a princípio, o fiador tem a seu favor o benefício de ordem. Ele não é, a princípio, devedor solidário. Ele pode, ao ser cobrado, dizer assim, primeiro cobra do devedor principal, só então cobre de mim. Lembrando, no entanto, que esse benefício de ordem pode constar de renúncia expressa, e somente assim. Não pode haver renúncia tácita de benefício de ordem. Professor, o que é isso tácito? Tácito é o que não é expresso, é aquilo que se deduz.
Na fiança, nada se deduz. Na fiança, tudo é escrito. Já o aval não, né? Já o aval não. Olha, eu ouvi certa vez uma história do meu professor de Direito Empresarial, e eu não sei se foi folclore urbano, mas me serviu muito para entender a autonomia. Diz ele que dois compadres de uma cidade do interior contrataram não, porque eu vou dizer aqui de um título de crédito, combinaram entre eles um empréstimo. O compadre que emprestou disse assim: olha, senhor compadre, você não vai achar ruim não, mas ninguém está aqui para semente. Vamos supor que eu empresto o dinheiro para o senhor morre, será que a comadre vai me pagar? Então eu quero que o senhor reconheça a assinatura do senhor no cartório. E assim então o devedor fez, emitiu a nota promissória, foi no cartório, o tabelião simplesmente bateu um carimbinho com o dedinho assim no carimbo e assinou. A intenção do tabelião era dizer que aquela assinatura era autêntica. Pois bem, não é que o compadre morreu e a comadre não quis pagar? Como é que o credor fez então? O credor foi lá no tabelião e disse: olha, tem uma assinatura do senhor aqui no cheque, no título de crédito, então o senhor é avalista. Como se presta o aval no título de crédito, gente? No título de crédito, para você ser avalista, basta que você assine junto com a assinatura do emitente, ou então no verso do título. Só que se você prestar aval no verso do título, você tem que dizer que está assinando por aval. Vou dar um exemplo: cheque. Você sabe que é na frente do cheque que o emitente assina, né? Daqui uns dias, o cheque vai ser peça de museu. Já tem pessoas aqui, jovens dessa nova geração, que nunca viram um cheque na vida, né? Hoje é o tal do Pix, Pix para lá, Pix para cá, mas o cheque ainda existe. Então, se o emitente assinou no cheque e alguém assinou perto, essa assinatura é de um avalista, tá? A não ser que ele assine no verso, só que se ele assinar no verso, normalmente quem assina no verso é endossante. Como é que você vai saber se é um endosso ou se é aval? Simples. Se o aval for prestado no verso do título, o avalista tem que dizer por escrito que está assinando por aval, né? Por aval aí se assina. Tranquilo? Dito isto, já vimos então, vamos, respira, que essa matéria é boa. É boa, está no seu dia a dia e vai te ajudar não só nos concursos que você fizer, mas em transações comerciais que você fizer na vida, tá? Então veja, nós vimos aqui, né, que há basicamente duas maneiras de formalização de operações de crédito: ou é contrato ou é título de crédito. Nós vimos que há duas formas de garantia: ou a garantia real, em que uma coisa é apontada como garantia, ou a garantia pessoal ou fidejussória, em que a pessoa se apresenta como garantidor, mas num ou no outro modo, ao final de tudo, dívida se paga com patrimônio. Depois nós vimos que as duas principais garantias fidejussórias ou pessoais são o aval e a fiança. Vi com vocês que as principais diferenças são: o aval se presta em título de crédito, a fiança se presta em contrato. O aval é autônomo, a fiança é acessória. Tudo da fiança tem que ser por escrito. No aval, a solidariedade é presumida, na fiança não. Na fiança, a princípio não há solidariedade, o fiador tem benefício de ordem. Haverá o quê? Renúncia tácita. Eu estava me esquecendo de um detalhe, preste bem atenção, isso pode ser objeto de prova. No Código Civil de 1916, o Código Civil anterior, quando se prestava o aval, o indivíduo casado, ele podia prestar aval assinando sozinho. Tem ele a sua esposa, ou então a esposa tendo o seu marido, o aval não precisava da anuência do cônjuge. A fiança, já no Código Civil de 1916, precisava. Então, nos concursos passados, a diferença era: o aval não precisa da autorização do cônjuge e a fiança precisa. Só que tivemos o novo Código Civil e essa diferença foi por terra. Tanto no aval quanto na fiança são necessárias a anuência do cônjuge. Tanto na aval quanto na fiança. Você pode encontrar na prova uma expressão horrível, tá? Outorga é autorização. Outorga uxória, U-X-O-R-I-A, ou marital, outorga uxória ou marital, tá?
que é nada mais nada menos que a anuência do cônjuge. Hoje, a depender do regime de casamento, tanto na fiança quanto no aval, essa outorga é necessária. Fechou? Fizemos aí todos os conceitos introdutórios, agora vamos ao aval. Você vai estudar essa matéria lendo os artigos de lei. Essa aula vai trazer para você o insumo necessário para que você entenda, para que você memorize entendendo os dispositivos da lei, beleza? Então faz de conta que você está vendo a coisa mais prazerosa da vida e vamos aprender o Código Civil no que diz respeito a aval e fiança. Começando do artigo 897. O pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Se fosse contrato, poderia não. O que garante contrato é fiança. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Gente, aqui respira. Houve uma prova que o CESP aplicou para o Banco do Brasil. CESP, você sabe, né? Naquele esquema de você julgar assertiva se é falso ou verdade. Beleza. O que aconteceu? Simplesmente transcreveu isso aqui, colocou na prova. Gabarito, falso. Por quê? Porque não existe meia-verdade. Se tem uma circunstância que faz de algo falso, é falso. E quando você estuda títulos de crédito, quando você estuda nota promissória, letra de câmbio, naqueles casos é permitido o aval parcial. Então o CESP disse o seguinte: se há uma possibilidade de aval parcial, essa assertiva não é verdade. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o Código Civil, ele traz o geral. Há no direito um princípio que diz o seguinte: lei específica é mais forte que a lei geral. Então você tem um Código Civil que traz o geral, mas você tem normas específicas que tratam da nota promissória e da letra de câmbio. E lá nessas normas específicas, eu tenho a previsão do aval parcial. Para o CESP, então, valeu a exceção apontada na norma específica. E para o CESP, essa declaração, do jeito que está na lei, foi considerada falsa. Professor, e agora? O que farei eu na minha prova da SESGRAN-Rio? Olha, é mais provável que a SESGRAN-Rio adote, né? SESGRAN-Rio ou qualquer outra banca, adote o que está escrito no Código Civil. Mas o que você vai fazer, infelizmente, ao você ver essa frase, você vai você vai ligar o seu alerta e vai verificar as outras alternativas. O que você verificar nas outras alternativas, você vai julgar então se você vai considerar tal qual o código, portanto estaria certo, ou não. Você vai considerar a hipótese da lei específica, da nota promissória e da letra de câmbio. Mas já adianto a você o seguinte: tirando o CESP, caindo isso, é muito mais provável que a banca considere como verdade o que aqui está escrito. É vedado o aval parcial, ou seja, é proibido o aval parcial, beleza? O aval deve ser dado no verso ou no anverso. Professor, o que é o anverso? É a frente do próprio título. Para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Lembra do exemplo que eu dei do cara do cartório que simplesmente assinou junto à assinatura do compadre? Agora, se na frente é suficiente a assinatura, no verso eu tenho que escrever quem é um aval. Para quê, professor? Para não confundir com endosso. Considera-se não escrito o aval cancelado. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir. Olha aqui. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação ao emitente ou devedor final, tá? Então, é aquilo que eu disse. O aval foi assinado. Se você assinou na frente do cheque, presume-se que você é avalista, tá? Presume-se que você é avalista. Pagando o título, tem uma avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais cobrigados anteriores. O que é ação de regresso? A ação de regresso é o seguinte: eu sou avalista de fulano. Fulano não pagou, eu paguei. Agora eu passo a ter o direito de cobrar de fulano. Eu passo a ter o direito de ação de regresso. E se tinham mais avalistas e eu paguei sozinho, eu também tenho o direito de cobrar deles por ação de regresso, tá certo?